Olá a todos vocês, espero que estejam com muita paz, muito amor no coração. Estou aqui em meio à natureza, num parque aqui no centro da cidade de Oulu. Vim reabastecer as minhas energias, vim recarregar a minha bateria. Hoje vim compartilhar com vocês uma experiência com a projeção astral, uma projeção que eu tive há poucos dias. E antes de comentar sobre essa projeção, eu quero compartilhar algo que ocorreu antes e que tem a ver com essa projeção, para que vocês consigam entender de fato o que ocorreu durante essa projeção. Antes dessa projeção, eu vinha há uns 3 dias, mais ou menos, uns 2 dias, dormindo muito mal, muito mal. No primeiro dia, a noite de sono em si foi tranquila, foi um sono pesado, aliás, não tão tranquilo, mas foi um sono pesado. Mas que, ao acordar, eu e o Vitor, meu esposo, tanto eu quanto ele, acordamos muito cansados, muito cansados. E o Vitor até brincou, ele falou, a gente deve ter ficado caminhando a noite inteira, eu e você, porque os dois estávamos muito cansados. E naquele dia eu me recordo que eu fiquei muito cansada mesmo, e passou, no dia seguinte eu simplesmente não consegui dormir. Deitei para dormir, estava com o cérebro muito ativo, não conseguia dormir, estava muito desperta. O Vitor também, ele conseguiu dormir por volta de umas 4 horas da manhã. Eu consegui somente às 6 horas da manhã, por volta de 6, o último horário que eu olhei no relógio foi isso. E naquele dia eu dormi pouco, muito pouco. No dia seguinte eu fiquei o tempo todo com vontade de dormir, deitada, querendo deitar. E no terceiro dia foi o dia que ocorreu essa projeção. Eu fui dormi normalmente, acordei por volta de umas 5 horas da manhã. Nesse horário, eu não me recordo se eu levantei para ir ao banheiro ou se eu somente acordei e voltei a dormir. Eu me recordo somente que eu tinha acordado. Quando eu voltei a dormir, eu me senti no estado vibracional. Naquele momento ali, sentindo no estado vibracional, eu tive um certo receio, mas na mesma hora eu senti que aquele receio era um condicionamento antigo do meu cérebro, de toda vez que eu sentia aqueles sintomas, eu ficava com medo, então meu cérebro simplesmente seguiu pelo mesmo caminho. Mas logo que eu notei que eu estava sentindo um medo e que era um medo infundado, eu tomei as rédeas da situação, comecei a pensar de que eu estava em estado vibracional, que aquilo era algo comum e era só eu pensar em me projetar que eu iria sair. Eu comecei a pensar em flutuar. Eu repeti essa palavra mentalmente umas 3 vezes. Eu pensei flutuar, flutuar, flutuar. Na terceira vez, eu já me senti levitando. Meu corpo aqui, eu me senti levitando e cheguei para o lado, saí fora da cama. Quando eu saí fora da cama, eu desci, ainda flutuando, eu desci. Eu vi a lateral da minha cama e vi que embaixo da cama, quando eu desci, eu olhei, eu vi que tinha uma pessoa deitada embaixo da cama. E naquele momento eu olhei e pensei, nossa, tem alguém dormindo. E essa pessoa estava dormindo, eu vi, ela estava virada para fora da cama assim, e dormindo ali. E era alguém que eu conheço. Eu olhei e pensei, nossa, fulana está aqui. Quando eu olhei num primeiro momento, eu achei que fosse a filha dessa pessoa que eu conheço. A mãe e a filha são muito parecidas. A mãe, quando era mais jovem, muito parecido com a filha. Quando eu olhei num primeiro momento, eu achei que fosse a filha e pensei, nossa, fulana está dormindo aqui. Quando eu forcei o meu olhar para ver realmente quem era, eu vi que era a mãe e não a filha. E são pessoas que eu conheço. Essa pessoa, a mãe, é uma senhora já, uma senhorinha, e ela tem mais de 90 anos já. Hoje em dia está numa situação que precisa de mais energias assim externas,
o próprio organismo já não tem mais tanta habilidade de estar gerando, absorvendo e gerando tanta energia. E foi exatamente o que eu senti ali naquele momento, quando eu a vi ali. Me veio aquele bloco de informações de que ela estava precisando daquelas energias, de que ela estava precisando de energias, e por isso ela estava deitada ali, dormindo ali embaixo, exatamente embaixo de onde eu durmo. E quando eu a vi ali e entendi tudo isso, recebi esse bloco de informações, eu simplesmente entendi dentro de mim de que era isso. Não era nada de mal, nada de errado, nada de sugar, de vampiro, simplesmente alguém, um ente querido, que estava precisando de energias e encontrou ali, naquele ambiente, uma recepção, né, uma doação de energias ali. Quando eu vi e entendi isso, eu comecei a flutuar, a subir e comecei a ir para um outro local, um outro lugar. Eu só me recordo de que eu não via nada, a movimentação era muito rápida, eu via somente como se fosse um túnel assim, e as coisas passando e eu ouvindo o vento e ouvindo tudo assim. Quando eu cheguei, nesse momento que eu ainda estava me locomovendo, eu não sabia para onde eu estava indo. Então eu pensei nos mentores, para não ficar vagando por aí, eu pensei nos mentores e pensei que eu estava projetada e que se houvesse algo de útil que eu pudesse fazer, que eu estava ali à disposição. No momento que eu comecei a pensar nos mentores, eu sentia que a minha velocidade não mudou, para o lugar que eu estava indo continuou, só que a velocidade começava a aumentar ainda mais, muito, muito mais, quando eu tive esse pensamento. Então eu confiei e senti que exatamente eu estava indo para onde eu deveria ir. Eu cheguei num restaurante, um restaurante pequenininho, muito familiar, assim, com umas mesas pequenininhas, com 4 cadeiras, assim, toalhinhas em cima da mesa, um lugarzinho bem pequenininho, mas muito familiar. E eu recordo que eu vi uma pessoa que agora em estado de vigília eu vejo claramente que não era essa minha amiga que estava lá. Acredito que tenha sido um amigo espiritual, um mentor espiritual, um nosso amigo astral, que meu cérebro codificou aquela imagem como a imagem de uma amiga minha. Eu vi essa minha amiga e ela olhou para mim e veio e me abraçou e falou, eu me recordo que foi um abraço muito fraterno, e ela me falou que ela estava me aguardando e ela disse: o almoço, a comida que eu fiz hoje, eu preparei exatamente para você. Eu preparei essa comida especialmente para você, foi o que ela disse. E naquele momento, eu fiquei observando tudo aquilo e na hora eu ainda pensei, falei, nossa, mas eu não sabia que a minha amiga tinha montado um restaurante. Que estranho. Pensei assim e passou um tempo, eu acordei. Quando eu acordei e comecei a rememorar toda a situação e a pensar sobre tudo o que ocorreu, a questão do restaurante e a questão da comida e dessa minha amiga, eu via claramente que eu fui para algum lugar para reenergizar. E a comida é uma das formas que nós temos de nos energizarmos, né? A gente se energiza, utiliza a energia dos alimentos para criar nossa energia, né? Para gerar nossa energia. Então, a partir dessa experiência de ter visto que fui para um local onde tinha sido preparada um alimento especialmente para me passar, eu notei o que estava acontecendo e que há dias eu não estava conseguindo dormir, exatamente por ter aceitado e por estar ali num processo que não era o ideal. Só que conscientemente eu não sabia que aquilo estava ocorrendo, só fiquei sabendo quando eu, em projeção, vi aquela pessoa ali e pensei, bom, mas e agora? O que fazer para auxiliá-la? Porque eu sei que da forma como está sendo feito não está sendo bom para nós.
E acredito que não está sendo bom para ambas as partes, nem para nós, nem para ela. E foi quando eu pensei o que fazer, foi mágico, porque me veio à mente na mesma hora de faça uma prece por ela. Foi como se eu ouvisse, faça uma oração por ela. E assim eu fiz, assim eu venho fazendo todas as noites e todos os momentos que eu me recordo dela, venho fazendo, levando os meus pensamentos, pedindo ajuda aos mentores para que levem ela para um local mais apropriado, para um local onde ela possa realmente receber as energias que ela necessita e para um local que ela possa se sentir melhor, se sentir mais em paz. Assim eu venho fazendo e as noites vêm sendo cada dia melhores. Tem acho que umas 2 noites que eu tive essa projeção, ou uma noite, uma coisa assim, que eu tive essa experiência de saber o que estava ocorrendo e tenho sentido que eu estou recarregando muito mais as minhas energias agora durante o sono, ao invés de acordar mais cansada do que antes. Foi esse o relato de hoje. Um grande abraço para vocês. Sempre muita paz, muita luz no coração. E não se esqueçam nunca, nunca do poder da oração.